Uma das questões dentro da matéria de métodos de estudo bíblico, que me parece muito negligenciada nos dias de hoje, tem a ver com a passagem da interpretação para a aplicação. Isso é uma questão muito importante. E eu tenho percebido que há uma grande confusão do que é interpretação. Interpretação não é aquilo que o texto significa para mim. Essa é uma questão muito importante. Desculpa. Essa é uma questão muito importante dentro na nossa vida cristã, nosso dia a dia de estudo da palavra. A interpretação não é o que o texto bíblico significa para mim. Isso tem a ver com a aplicação. A interpretação é aquilo que o autor original quis dizer para o leitor original. E eu não sou um leitor original. Mateus, por exemplo, foi escrito para judeus que estavam em dúvida, judeus cristãos que estavam em dúvida: será que nós traímos os ideais da nossa nação, traímos os ideais de Yahweh, o nosso Deus, aceitando esse Messias que a liderança judaica rejeitou? Então Mateus foi escrito para esse povo. Lucas foi escrito por um homem chamado Teófilo. Então eu e você não somos leitores originais. E essa é uma das questões muito importantes. A interpretação não é o que significa para mim, mas o que o autor quis dizer para os leitores originais. E após uma pessoa descobrir o que realmente o texto quis dizer para os leitores originais, então nós precisamos fazer um transporte do ensino da época. O transporte do texto bíblico. O que é um transporte? Aí sim, o transporte é o que o texto significa para mim. É o que o ensino da época tem a ver comigo hoje. Como ele se aplica à minha vida? Ele se aplica diretamente? Em forma de princípio? Como ele se aplica? Uma coisa muito importante é lembrar que o transporte, ele é algo necessário, e lembrar e saber quais são as razões por que ele é necessário. Por que eu tenho que fazer um transporte? Então, em primeiro lugar, é importante eu fazer o transporte do texto para entender até que ponto o ensino dado ao leitor original é aplicável a mim. Segundo lugar, porque cada livro da Bíblia é ocasional. O que é um livro ocasional? Ele foi escrito para uma determinada população, para um determinado povo, que tem necessidades específicas, que passam por um momento específico na história, que tem um nível de entendimento X ou Y, e então foi específico para aquele povo. Isso é ocasional, foi escrito numa ocasião, ok? Também é importante fazer o transporte, porque há um abismo muito grande entre nós e eles. Há um abismo cultural, há um abismo linguístico, e alguns deles falavam hebraico e aramaico, outros falavam grego. Nós falamos português, ok? Então é importante lidar com isso. O abismo é muito grande. Além do tempo, né? Quantos de vocês sabem quando Apocalipse foi escrito? Por volta de 90, foi o último escrito, né? Foi o último escrito da Bíblia. 1927 anos. Olha só quanto tempo tem do último livro da Bíblia. Então há um abismo enorme entre nós e eles. Além disso, eu preciso fazer o transporte porque os próprios autores bíblicos fizeram. Os próprios autores bíblicos mostraram para mim o que continua e o que não continua. Então, se eles fizeram isso de uma época para outra, por que é que eu não devo fazer? Se Jesus modificou algumas coisas, o próprio Jesus modificou, fez esse transporte,
e modificou, disse, vistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Ou seja, aquela justiça retaliativa que era no Antigo Testamento, e que tinha princípio para não ser assim, mas que podia ser assim, Jesus disse, não é mais assim, né? Então eu preciso fazer o transporte. Vamos pensar um pouco. Você sabe que você já fez o transporte, sem perceber. A primeira coisa que você aprende quando se converte é o transporte. Só que às vezes a gente esquece disso, a gente deixa para lá. Quer ver? Eu presumo que você creu que Jesus morreu pelos seus pecados, tá? Estou partindo desse pressuposto aqui, que você um dia entendeu que é pecador e que entendeu que tudo que você faz ou fez não ganha nenhum mérito diante de Deus, mas você precisou crer em Cristo como seu substituto na cruz, ok? Estamos todos juntos? Ok? Jóia. Então, quando nós cremos que Jesus morreu como nosso substituto na cruz, então nós aprendemos sobre o sacrifício, né? Mas por que Jesus precisou morrer? Alguém explicou isso para nós, lá atrás? Morrer na cruz, esse negócio. Então, olha, no Antigo Testamento já tinha uma figura tinha um princípio disso, que apontava para Jesus, que era um sacrifício. Alguém foi explicando, né? E que para Deus, sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado, como diz Hebreus. E aí alguém falou, mas por que eu não sacrifico mais? De repente você fez essa pergunta lá atrás. E aí o que o teu discipulador, ou o teu pastor, ou alguém te disse? O que disse? Por que eu não sacrifico mais? Porque Cristo é o sacrifício perfeito. Ele foi o último sacrifício, o perfeito. O animal tinha que ser perfeito, tinha que ser sem defeito, tinha que ser isso, tinha. Mas o animal era um animal, não tinha santidade nenhuma, não tinha. Então alguém que era santo, só Deus podia morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Então, quando a gente olha para o sacrifício do Antigo Testamento, a gente vê o Novo Testamento cheio de informações dizendo, acabou o sacrifício. Não tem mais sacrifício pelos pecados. Então veja, isso é um transporte. Nós aprendemos isso, mas por que nós não continuamos a fazer isso com tudo, se isso aconteceu com o sacrifício? É importante, olha só, então o sacrifício descontinua. Olha uma outra, o sábado, né? Agora chegou um pouquinho mais de polêmica, né? Mas veja, o sábado ele era algo estabelecido antes da lei até, mas ele foi regularizado e tudo mais, e está lá o sábado. No entanto, a gente chega no Novo Testamento e vê Jesus falando, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. A gente vê Jesus falando que o Filho do Homem, Jesus, é o Senhor do sábado. Isso não quer dizer que o sábado acabou, mas quer dizer que o sábado não era usado de forma correta na época de Jesus. No entanto, eu chego em Paulo, e Paulo vai dizer, ninguém vos julgue por festas, por isso, por luas, por dia desse, dia daquele, e aí ele põe lá, por sábado. Porque todas essas coisas eram sombra daquilo que iria vir. Então o que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo um transporte. Então o sábado descontinua também. Aí a gente vai para a idolatria. A idolatria está bem claro, você já vai responder. A idolatria continua ou descontinua o ensino que idolatria é pecado? Continua. Por quê? Você sabe lá no Antigo Testamento e você sabe no Novo Testamento, está cheio de coisas que diz, que fala sobre a idolatria, que também não deve ser uma prática, tanto idolatria exterior quanto interior. Está fazendo sentido isso para você? Sim. Então tem coisas no Novo Testamento e que a gente percebe em lugares aqui e ali, que continuam e outras que descontinuam.
Então, algo que a gente faz antes de ensinar o texto bíblico para alguém, e antes de aplicar a nossa própria vida, a gente faz um transporte. A gente verifica como é que isso se relaciona com a minha vida. Primeiro eu tenho que fazer um transporte. Acho que você já entendeu, então eu posso ir mais rápido aqui, né? A justiça retaliativa, ela descontinua, olho por olho, dente por dente e tal. Não, acabou isso, não tem mais isso. O amor ao próximo, ele continua, então eu devo continuar amando. E Jesus ampliou e explicou quem era o próximo na parábola do bom samaritano, e assim por diante. Então, eu preciso, quando eu tirar do texto a interpretação, eu preciso agora fazer o transporte. Como esse ensino se aplica à minha vida? Ou melhor, o que ele tem a ver comigo hoje? Como ele tem a ver comigo hoje? Eu posso transportar diretamente. Agora, o que é diretamente? O que era para eles é para mim hoje. E tem muita coisa na Bíblia assim. Mas tem ensinos que eu transporto em forma de princípio. Então, tem um princípio que é eterno, que permanece para sempre. Qual é o princípio do texto quando ele não é aplicável direto à minha vida? Para eu encontrar, basicamente o princípio é o coração da ordem. O princípio é a razão mais profunda do ensino ter sido dado. Isso é importante. Eu vou fazer com você aqui um exercício. Olha só, esse exercício é meio fácil. Vamos começar no fácil. Então vamos lá. Nós temos aqui um texto de Levítico que eu escrevi o ensino dele. Então vamos lá. Levítico 4, 27 a 31. O ensino é: o pecado não obstinado de um israelita exigia o sacrifício de um animal e a identificação do pecador com ele pela fé, para que recebesse o perdão de Deus depois da oferta apresentada. Muito bem. A nossa pergunta é: isto é direto ou é em forma de princípio para nós? Bom, o princípio é lógico, a gente já sabe, né? Já foi transportado isso de uma maneira bem simples. É o primeiro transporte que a gente aprende. Então, em forma de princípio. Agora, qual é o ensino disso para mim hoje? Se é em forma de princípio, qual é o princípio eterno? Eu preciso achar o princípio perguntando por quê. Qual é a razão mais profunda disso ter sido dado? Então, vamos pensar. Por que é que o sacrifício era feito? Perdão de pecados, ok. Por que é que tinha que haver perdão de pecados? Que a perfeição, a santidade de Deus não permite o relacionamento com o homem e por isso há necessidade do perdão de pecados, ok? Então, qual é a razão básica de ter esse sacrifício? É porque Deus queria comunhão, um relacionamento. Ele criou as suas criaturas como pessoas que se relacionassem com Ele. Ele criou para se relacionar. Porque Ele queria partilhar desse amor, desse relacionamento amoroso. E o pecado quebra esse relacionamento. Então a gente descobriu qual é o propósito do sacrifício. É a manutenção do relacionamento com um Deus santo e amoroso. Ficou claro? Não é lógico que esse é mais fácil, né? Mas está claro para nós isso, não está? Jóia. Como é que eu faço isso hoje agora? Então eu tenho que pensar como é que é hoje, na época em que eu vivo. O que as Escrituras, você vê que tem que conhecer a Bíblia, né? O que as Escrituras dizem sobre isso hoje, na época em que eu vivo? Quando eu vivo? Eu vivo numa época pós-morte e ressurreição de Cristo. Quais são os ensinos desta época que orientam um relacionamento com Deus quando alguém peca? Tem um versículo muito básico que a gente aprende, ó.
Aí, ó, 1 João 1,9: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Pronto, achei o ponto de contato da minha era, da minha época, que transcende, né? Quem é que perdoava lá atrás? Deus também perdoava, Deus aplicava a justiça também, mas lá era o sacrifício, aqui é a confissão, né? Então o que é que eu faço hoje? Eu vou diante de Deus quando eu peco e digo para Ele: Deus, eu fiz uma coisa que não agrada o Senhor sabe, me perdoa, me purifica. E aquele coração sincero, ó, é aplicada a justiça de Cristo a ele na manutenção do relacionamento com Deus. Ele já foi perdoado na cruz, a obra já foi completa na cruz, mas a manutenção do dia a dia é necessária, por causa de que, ao ser perdoado na cruz, eu não deixei de pecar. E o pecado ainda separa o homem de Deus, e Deus ainda quer se relacionar comigo. Então, veja, uma coisa simples que a gente conhece e tal, é dessa forma. Então, a confissão do pecado de um crente arrependido, com base no sacrifício de Jesus, traz o perdão e purificação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A base é Jesus. Antes, a base também era Jesus, mas eles não sabiam que viria Jesus. Eles entendiam que Deus provia por meio daquele sacrifício. Mas sempre foi com base nos méritos de Jesus, aqueles que iriam ser conquistados na cruz. Não pode dizer que a salvação no Antigo Testamento era diferente. A salvação no Antigo Testamento era igualzinha, era pela fé, pela graça, nos méritos de Jesus. Tá? E eu não estou dizendo com isso que eles conheciam Jesus, que eles sabiam quem era Jesus, mas vamos em frente. Está claro aqui para vocês? Muito bem. Quando é transporte direto, eu fiz uma frase de Mateus 18: quantas vezes devo perdoar o meu irmão e tal, pecar contra mim? Aí tem que perdoar sempre. Jesus falou 70 vezes 7. Cheguei à interpretação. Agora, o que eu faço? Eu entendi, olhando, fazendo todas as perguntas que eu vou ensinar a vocês agora, como é que faz esse transporte. Eu cheguei à conclusão de que é um transporte direto, que no Novo Testamento os crentes devem sempre perdoar. Então tem duas maneiras de se transportar: uma é diretamente e a outra em forma de princípio. Em forma de princípio dá um pouquinho mais de trabalho, tem que achar o princípio, tem que lidar um pouquinho com algumas questões. Quais são essas questões? Como é que eu tenho que lidar com elas? Então, olha só, como é que eu faço o transporte? A primeira pergunta é: qual o propósito desse ensino? Eu acho que quando a gente sabe o propósito, a gente verifica se é um ensino temporal, se era para a época, se não era, se é um momentâneo, até no Novo Testamento. Por exemplo, se eu disser assim, pegar o texto de Paulo a Timóteo: não beba somente água, mas toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades, né? No estômago que ele tinha. Isso daí, como é que eu vou aplicar isso? Tem algum princípio para a minha vida? Tem um princípio eterno ali. Mas é porque o ensino é que eu tenho que tomar vinho? Não. A questão é: Paulo está dizendo que tem que tomar? Ah, mas o camarada não quer, o camarada não gosta, o camarada acha... Né? Paulo está dizendo que tem que tomar? Não. Aqui tem uma questão mais particular. Por que foi dado? Qual é o propósito? A saúde. O texto está claro ali, né? Por causa das tuas frequentes enfermidades. Então, se está claro ali que o texto foi por causa das frequentes enfermidades, não é todo mundo que vai ter que tomar ali, ok? Já começou por aí. Segundo, para quem foi dado esse ensino? Foi para a igreja? Não foi?
Então, a outra pergunta. Este que a gente está falando, de beber vinho, foi para Timóteo. Ah, Timóteo é crente? É. Timóteo faz parte da igreja? É. Mas é uma pessoa específica. Então, quando ele é dado para uma pessoa específica, eu tenho que ficar de olho. Será que não é algo sazonal? Será que não é algo específico para aquela pessoa, porque ela estava lidando com uma questão particular? A Bíblia tem disso também. Então, essa é uma questão importante. Ok? Terceiro, ao perceber que Jesus fez isso, então eu tenho que incluir os ensinos de Jesus. Jesus não fez isso? Olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Então eu tenho que olhar, os ensinos de Jesus continuam ou descontinuam esse ensino que eu peguei no texto? Pode ser que Jesus não fale nada sobre o assunto, mas pode ser que ele tenha falado. Se ele falou, eu vou verificar como que ele lidou com esse ensino. Mas mesmo Jesus, a gente tem que lembrar que Jesus está num momento de transição da aliança mosaica e da nova aliança. Jesus está nessa transição. Jesus vai estabelecer mais adiante a nova aliança, não é isso que ele fala? Mas, e aí Hebreus fala que quando se estabelece a nova aliança, a outra ficou antiga, mudou o sacerdócio, agora é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas veja, você está entendendo? Então eu tenho que verificar o que Jesus falou sobre isso. Mas as palavras de Jesus nem sempre são determinantes, porque, por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus diz: quando levar a tua oferta ao altar, ir lá, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta. Ele está falando de quê? Ele está falando de sacrifício, porque na época de Jesus ainda tinha sacrifício. Só não teve mais depois do sacrifício foi abolido. Então Jesus está num período de transição, numa era de transição, a gente tem que reconhecer isso. Okay? Quando ele curou o leproso, falou: vai ao sacerdote e apresenta e faz o que a lei manda. Então Jesus ainda estava num momento de transição da lei. Mas mesmo assim eu preciso perguntar: o que Jesus diz sobre isso? E por último, o que as cartas para as igrejas dizem? Elas continuam ou descontinuam esse ensino? Paulo fez isso. Hebreus, o autor aos Hebreus fez isso. Outros autores fizeram esse transporte. Então, nada mais justo do que observar se dentro das cartas para as igrejas, se é algo para um grupo grande, para um todo, que a gente percebe que a igreja, isso vai ser aplicado direto para nós. Se não, a gente tem que perceber se é uma situação específica, se é um propósito específico e assim por diante.